Olá pessoal, fazer um vídeo rapidinho aqui só pra gente, deixa eu ajeitar aqui, só pra gente fazer uma breve introdução agora pro nosso segundo bimestre. Corrigi as provas de vocês, coloquei as notas já no sistema, a maioria deve ter olhado já, a maioria foi bem. Acredito que não tinha muita dificuldade na prova, estava de acordo com o que a gente viu o conteúdo. Algumas questões são da prova da ordem, da prova da OAB, que eu falei que era para vocês já irem se acostumando com esse tipo de questão, né? As duas questões da prova mesmo são questões da prova da OAB. E a questão do trabalho, a primeira questão também era da prova da OAB. A primeira questão talvez tenha sido a que gerou um pouco mais de dificuldade, talvez por uma falta de atenção na leitura do que está sendo dito aqui na questão. Aí eu só queria chamar a atenção para isso, vocês têm que ler bem o que está sendo colocado aqui na questão para ver qual é o argumento e poder combater o argumento que está sendo trazido. Porque diz ali, conta a história, que o pai andava de bicicleta com o filho, deixou a criança cair e a criança veio a falecer, certo? E aí foi acusado de homicídio culposo pelo Ministério Público, 121, parágrafo 3º, e também o parágrafo 4º. E aí vem a parte importante, né? O Ministério Público oferece denúncia em face de Manuel, imputando-lhe a prática do crime previsto no 121, parágrafo 3º, que é o homicídio culposo, e parágrafo 4º do Código Penal, vírgula, já que a vítima era menor de 14 anos, tá? Então, se vocês pegarem o parágrafo 4º, e isso a gente falou lá na aula ainda presencial, lá em fevereiro, provavelmente, bem no começo do semestre, talvez alguns não tenham lembrado, e eu falei para vocês, parágrafo 4º ele traz duas regras no mesmo parágrafo, uma regra para o crime culposo e uma regra para o crime doloso. Ele fala da inobservância de regra técnica e da idade da vítima. Tá? A inobservância de regra técnica é para o culposo e a idade da vítima é para o doloso. E aí o que a questão diz? Que o Ministério Público considerou o crime culposo, mas aumentou a pena pela idade, sendo que a idade só aumenta a pena do doloso. Então, o que tinha que dizer? Que está errado, porque não pode aumentar a pena em função da idade se o crime não é doloso. Era isso que tinha que ser dito, que esse aumento por causa da idade não se aplica no crime culposo. Não é doloso, então não se aplica o aumento por causa da idade. Inclusive, a gente falou sobre isso, que o dolo abrangente tem, inclusive, que abranger a questão da idade. A questão do aumento tem que estar abrangida pelo dolo. Se houver o erro quanto à pessoa, a gente viu exemplos em relação a isso, a pessoa quer matar alguém que é maior de idade e sem querer atinge a criança, não vai haver o aumento, certo? Inclusive a pessoa tem que ter o dolo em relação ao aumento. A gente falou sobre isso, mas não era sobre isso a questão. A questão bastava dizer que o aumento em função da idade não se aplica no crime culposo. E qual foi o argumento errado que apareceu às vezes? Foi no sentido de que não se aplica o parágrafo 4º porque não estava sendo desrespeitada a regra técnica, porque foram tomados todos os cuidados necessários ou qualquer coisa assim. Na maioria dos casos eu ainda considerei, não descontei tanto, mas na prova da ordem eles tendem a ser mais rigorosos. Não adianta dizer que sim ou que não e apontar o argumento errado. Se a questão não está falando nada de regra técnica, a questão está falando da idade, não adianta dizer que não se aplica porque está sendo respeitada a regra técnica. Não é disso que está falando a questão está dizendo que foi imputado o parágrafo 4º por causa da idade. Então, dizer que não incide o parágrafo 4º porque não se trata de desrespeito à regra técnica é um fundamento errado, ainda que a resposta esteja certa, mas que a OAB provavelmente vai considerar a questão como errada. Tá? Então, esse seria o maior cuidado aqui em relação a essa primeira questão da prova. Para vocês lembrarem disso, vocês têm que ler com atenção a questão. Não apenas sair respondendo, mesmo que vocês estejam com a lei, qualquer coisa para afastar a aplicação do parágrafo. Tu afasta a aplicação da parágrafo a partir do argumento que foi usado na questão. O argumento usado na questão está errado porque por tal e tal motivo. Se o argumento da questão é a idade, tu tem que dizer por que não se aplica. E não usar um outro argumento sem relação com o que foi dito na questão. Certo? Então, esse era um cuidado que alguns poderiam ter tido aqui em relação à primeira questão da prova. Essa primeira questão continha uma letra B,
que foi bem mais fácil, a maioria respondeu corretamente em relação à possibilidade de ser oferecido perdão judicial, certo? Que o juiz poderia perdoar a pena em função do parágrafo 5º do mesmo artigo 121. Isso não gerou maior dificuldade. A questão 2 era um pouco mais difícil, a maioria foi bem, mas também em alguns casos faltou um pouco de completude na resposta, porque contava uma história de uma pessoa que estava se afogando, enquanto isso o salva-vidas estava namorando com uma outra pessoa e a outra pessoa estimulava ele a não tentar o salvamento, certo? Essa era a história. E perguntava qual era a responsabilidade dos dois. A resposta era que os dois responderiam por homicídio doloso, o salva-vidas porque tem a obrigação de tentar o salvamento, mesmo que não consiga, a obrigação legal ele possui de tentar o salvamento, e a outra porque teria induzido ao ato do salva-vidas de deixar de tentar o salvamento. E induzir ao crime significa concorrer para o crime conforme artigo 29. O que faltou deixar claro em algumas das respostas é que alguns colocaram assim: o salva-vidas responde por homicídio, pois era sua obrigação tentar o salvamento, o que está certo, e Érica responde de acordo com o artigo 29. Eu também considerei. No máximo tirei um meio ponto ali, dependendo de como ficou escrito isso. Mas se fosse colocada dessa forma também na prova da ordem, provavelmente eles iam dar no máximo metade da questão. Porque o artigo 29 não traz nenhuma pena. A pena está no artigo 121. Então o certo é mencionar que ela responde de acordo com o artigo 121, homicídio doloso, por causa do concurso de agentes, que está previsto no artigo 29 para os casos de induzimento, indução, colaboração. Isso era a resposta completa que devia ser dada. Porque a pergunta é: qual a responsabilidade jurídico-penal? A responsabilidade jurídico-penal é pelo crime de homicídio. Não tem responsabilidade jurídico-penal no artigo 29. Então, indicar apenas o artigo 29, com certeza iria gerar algum desconto na nota. Teria que ser indicado para o salva-vidas o artigo 121, fundamentado também com o artigo 13, parágrafo 2º, e para a moça Érica o artigo 121 junto com o artigo 29. Nos dois, a responsabilidade está no artigo 121, que é o crime de homicídio, que traz a pena de 6 a 20 anos. Só que o que faz com que eles respondam pelo crime de homicídio é, no caso do salva-vidas, o fato dele estar obrigado por lei a tentar o salvamento, e no caso da Érica, o fato dela ter induzido ele a não tentar o salvamento. E aí sim, o artigo 13 e o 29 entram para fundamentar a responsabilidade do 121. De qualquer forma, era importante deixar claro a responsabilidade pelo crime de homicídio, porque se tu menciona só o artigo 29 ou só o 13, o examinador não vai saber qual o artigo que está de fato a responsabilidade, se é omissão de socorro, se é lesão corporal, se é homicídio culposo ou qualquer outra coisa, certo? Todos esses crimes podem ser combinados junto com o artigo 13 ou 29. O importante era deixar claro que se trata do homicídio doloso, artigo 121. Tranquilo? E aí isso faltou em algumas respostas. E o trabalho, a primeira questão também era da prova da ordem. E aí trabalho vocês tiveram mais tempo para fazer, né? Eu dei ali 2 semanas de prazo, acredito que tenha sido bem fácil para todo mundo. Mas só para assinalar, né? O crime contra a honra, eu usei essa questão exatamente para perceber que qualquer ofensa, qualquer adjetivação é crime de injúria, para vocês não esquecerem que o crime de calúnia ou difamação ocorre apenas quando for descrito um fato, certo? Ele tem que descrever um fato, contar uma história, que aqui não foi o caso. Ele chamou de ladrão estelionatário. E chamar de ladrão estelionatário é ofender alguém, e isso significa que é crime de injúria. Às vezes as pessoas acabam errando, acham que é calúnia porque está falando adjetivos que corresponderiam a uma conduta criminosa, mas ele não está dizendo qual foi o ato, certo? Ele não está contando a história. Portanto, não cabe aqui calúnia. A resposta certa era artigo 140, injúria. Tranquilo? As outras 2 questões era para fazer um quadro comparativo, e aí eu não vou repetir aqui porque era super fácil e vocês têm a matéria nos outros vídeos aí, tá? E todo mundo foi bem em geral na elaboração do quadro. Alguns foram um pouco mais preguiçosos, só não colocaram muita coisa.
Ah, e aí eu descontei alguma coisa, mais é por preguiça do que por ter errado alguma coisa. Tranquilo? É isso. Em relação agora ao segundo bimestre, eu já vou colocar aqui em seguida também o vídeo novo de conteúdo. A ideia é que a gente vá seguir o mesmo modelo por enquanto, com aulas em vídeo, alguns exercícios. Estou à disposição aqui para a gente tirar a dúvida de qualquer assunto. A gente deve ter avaliação da mesma forma, uma prova valendo metade da nota, um trabalho valendo a outra metade da nota. Acredito que não vai gerar muita dificuldade para quem estiver disposto a fazer as atividades, não perder os prazos, né? Quem foi mal geralmente foi porque não fez o trabalho, não entregou, ou não fez a prova. Nessa disciplina até que foram bem poucos, a grande maioria fez. Mas teve outras disciplinas que algumas pessoas não fizeram. E aí não tem de onde tirar a nota. Mas fora esses casos, acredito que isso não tenha maior dificuldade. Mas claro, sendo assim, vocês têm que ter a responsabilidade de estudar. Não tem muito o que fazer. Se vocês não estudarem, vocês vão ficar com algum déficit no conteúdo. Então vocês têm que assistir os vídeos, fazer as anotações, ler o material, responder os exercícios da melhor forma possível, tentar fazer os exercícios, não só pegar a resposta e tal, tentar fazer da melhor forma possível e se não tiverem aprendido, buscar, tirar dúvida, podem entrar em contato, certo? Aí, enfim, vocês vão ter que assumir a responsabilidade de estudar mesmo que nessas condições que a gente está levando. Tranquilo? Qualquer coisa é só me chamar. Beijo.